Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. A razão da nossa fé. Textos diversos. Queridos, a razão da nossa fé está em pelo menos 4 pilares que vamos apresentar a seguir. O primeiro pilar é a vocação eficaz, que é a atração irresistível que Deus exerce sobre o pecador por meio de sua palavra, segundo Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. E, por meio do Espírito Santo, segundo João capítulo 16, versos 13 e 14, quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Essa atração leva o pecador a reconhecer que Cristo é o seu único meio de salvação. Se Deus não agir no coração do pecador, todos sem exceção rejeitariam a salvação, conforme escreveu Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O segundo pilar é a regeneração, que é a ação do Espírito Santo, através da qual ele implanta no coração do pecador, a quem Deus chamou eficazmente, uma disposição santa de servir a Deus em espírito e verdade, conforme Efésios capítulo 2, verso 9. É o novo nascimento, está escrito em João capítulo 3, verso de 5 a 8. O terceiro pilar é o arrependimento, que é a tristeza que o pecador sente pelo estado de miséria espiritual, acompanhada da resolução de abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Há 2 tipos de arrependimento. Primeiro, o que leva o pecador a sentir tristeza pelo que fez, mas não o induz a abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Lemos em Mateus capítulo 27, versos de 3 a 5. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungido, as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se, e foi enforcar-se. Segundo, o arrependimento para a vida. Atos capítulo 11, verso 18, diz: ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo que assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. O quarto pilar, a fé salvadora, que é a confiante entrega a Cristo, para a salvação. A fé salvadora implica numa completa renúncia, de toda tentativa de se alcançar a salvação através de obras. Ela é a firme crença de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos salvar. Isto ocorre porque Deus dá esse tipo de fé ao homem conforme Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, e ela não vem de vós, é dom de Deus. E o pecador a exercita no caminho da salvação, como está escrito em Romanos capítulo 10, verso 9. Porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Ministração do Reverendo Pinho Borges.